Depressão Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ação Saúde. Este programa que você assiste no canal 36.2 TVC TVI. No programa de hoje, nós vamos falar sobre depressão. Este problema que tem atingido o mundo inteiro. E para tratar deste assunto, estamos aqui em nossos estúdios com Raquel Rocha. Ela que é psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental, terapia familiar e neuropsicologia. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Amandinha, que prazer estar aqui. E assim, acompanho o seu programa, gosto muito do seu programa. Adorei o convite para estar aqui hoje, batendo papo com você e sobre um assunto tão sério que é a depressão, tão importante. Verdade. Raquel, o que é a depressão? Então, a depressão ela é um estado de tristeza profunda, um humor deprimido, falta de vontade de fazer as coisas, falta de prazer. E é uma doença, é um transtorno mental. Então, depressão não é frescura, não é falta de Deus. É uma doença mental, está classificada ali no manual de diagnóstico de transtornos mentais e tem tratamento. Isso acho que é uma das coisas mais importantes, né? Porque as pessoas acham que porque ela teve depressão, isso vai se estender para o resto da vida dela, que ela não tem o que fazer, e a depressão é uma condição tratável. Como saber que alguém tem depressão? Então, são vários sintomas. A gente tem, assim, esse humor deprimido, que acontece na maior parte do dia, quase todos os dias. Não pode ser você estar triste hoje e mês que vem você fica triste novamente. É uma coisa que é persistente, quase todos os dias, na maior parte dos dias, por pelo menos 2 semanas. A gente tem o que a gente chama de avolia, falta de vontade de fazer as coisas. Então a pessoa que está com depressão, você chama ela para ir para o aniversário, você chama ela para ir para a praia, chama ela para fazer uma caminhada e ela não tem vontade de fazer as coisas. A anedonia, falta de prazer, ela não vai porque ela não vai sentir prazer. Então, esses prazeres que a gente tem nas coisas simples, às vezes a gente come uma comida e a gente chega a come, né? Ou quando a gente ouve uma música, ou recebe uma mensagem de uma pessoa querida, essa pessoa ela vai ter uma diminuição na capacidade de sentir prazer. Uma diminuição na concentração, muitas vezes um cansaço excessivo. Alterações psicomotoras que podem ser tanto uma agitação quanto um retardo. A pessoa pode ficar mais lenta, mas também ela pode ficar mais agitada, pode ficar trêmula. A gente tem também a questão do sono, tem uma alteração no sono, tem uma alteração no apetite, que pode refletir em alteração de peso. Então, são várias alterações para que se faça o diagnóstico de depressão. Às vezes a falta de sono ou sono excessivo também. Exato, né? Que é uma coisa que as pessoas elas mencionam pouco. Você pode ter ou a insônia ou a hipersonia. Normalmente as pessoas falam, não, eu estou com insônia, mas tem pessoas que têm muito sono durante a noite, durante o dia, então pode ser tanto uma alteração para mais quanto para menos. A mesma coisa nas alterações de apetite. Tanto pode ser um apetite excessivo, quanto a falta deste apetite. A mesma coisa as alterações psicomotoras, né? Pode ser tanto uma agitação quanto um retardo. Então é como se o corpo, o organismo buscasse esses extremos. Raquel, é necessário ter todos esses sintomas para se ter um diagnóstico da depressão? Não necessariamente. Então, algumas pessoas podem ter a questão do sono excessivo, da insônia, outras não. Esses sintomas, eles variam. Não existe um padrão. Todo depressivo vai ter assim, 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 assim. Mas o que a gente tem, assim, como critério base é esse humor deprimido tem que estar presente, essa tristeza, ou humor deprimido, ou essa falta de prazer em fazer as coisas. Um dos dois, pelo menos, tem que estar presente para se fazer o diagnóstico. E no total, estando um desses dois, no total 5 sintomas, já se faz um diagnóstico de depressão. E pelo período mínimo de 2 semanas. Isso é importante ressaltar. Raquel, mas existe aquela felicidade falsa, né?
Porque existem aquelas pessoas que demonstram felicidades, mas que sofrem de depressão. Estão. Nem todo mundo que está em depressão, porque a gente tem aquela imagem, né, da pessoa ali que está ali sem tomar banho. Realmente a pessoa com depressão, às vezes ela não tem vontade de tomar banho. Às vezes, Amanda, ela não tem vontade de levantar da cama de manhã, para você ter noção da gravidade dessa doença, que pode até matar. Muitas pessoas definham com a depressão e chegam à morte. Outras acabam tirando a própria vida. Então, a gente tem essa ideia sempre daquela pessoa ali cabisbaixa, triste, sem tomar banho, quando a gente tem pessoas que se forçam a se mostrar de outra forma. Então, tem pessoas com depressão que vai ao salão, que se arruma, que trabalha, que sorri, que viaja, que se força a fazer tudo isso, mas ela não sente prazer. Ela até se força a fazer, mas ela não sente prazer. Então, a depressão ela não tem uma única cara, né? Não existe esse rótulo. Muitas pessoas podem estar em depressão, mas podem estar exercendo suas atividades normais e até sorrindo. Eu vi uma matéria, certa feita, de fotos de pessoas na mesma semana em que elas tiraram as próprias vidas. E eram fotos sorrindo, eram fotos que as pessoas não imaginariam que a pessoa faria isso. E lembrando que a gente tem uma relação assim bem próxima entre a depressão e o suicídio. A tristeza existe, né, Raquel? Mas existe também aquela tristeza momentânea e aquela tristeza que permanece, né, perdura por tempos. Como diagnosticar isso? E a tristeza não necessariamente é uma coisa ruim. Se a gente pensar nas emoções básicas do ser humano, tristeza, alegria, o medo, a raiva, todas elas têm uma função, todas elas têm um papel. E aí a gente fala assim, a gente classifica, né? A alegria é uma emoção boa, mas o medo é ruim, a raiva é ruim, e a tristeza é ruim. E a gente tem assim uma importância muito grande nessas emoções, porque o medo nos ajuda a sobreviver, né? Nos afasta do perigo. A raiva é uma questão de autodefesa mesmo, senão nós seríamos agredidos eternamente e não reagiríamos. E a tristeza, Amanda, ela nos leva a reflexões profundas que a gente não faz quando a gente está naquele estado de alegria, de oba-oba. Tem uma música que traz isso assim muito bem, que é melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, né? Então, para fazer um samba, para fazer um poema, ou para refletir sobre a própria vida, né? A tristeza ela nos leva a um estado de reflexão profunda. Mas aí é lógico, tem a tristeza que é normal, uma emoção característica do ser humano, e tem a depressão que segue esses critérios que a gente falou no início do programa, e tem um período de persistência, deve ser diagnosticado por um profissional, né? Um médico, psiquiatra ou um psicólogo também, que pode fazer um diagnóstico de depressão. É possível se estimar qual a parcela da população que tem depressão? Eu acho que esse número ele é subdiagnosticado. Nem todo mundo tem acesso a um profissional para poder fazer esse diagnóstico. Nos Estados Unidos tem um estudo que diz que é em torno de 7%. Outros estudos dizem que 20% da população mundial tem depressão, que é um número altíssimo, né? Então, esses dados eles variam, mas eu acho que todo mundo conhece alguém com depressão e um percentual significativo da população tem depressão. E a gente não pode tratar como se fosse uma coisa menor, porque isso afeta tudo, né? Afeta a pessoa no trabalho, afeta a produtividade, afeta a família. Conviver com alguém em depressão é extremamente difícil. E só quem já conviveu com um familiar em depressão é que tem ideia do quanto é difícil. Você vê aquela pessoa ali sofrendo, aquela pessoa em sofrimento, e você sente assim a sensação de impotência, de que você não pode ajudar. Mas pode, lógico que pode, mas conviver com uma pessoa em depressão é muito difícil. Então realmente causa muitos prejuízos e muito sofrimento, e a gente precisa falar mais disso e levar isso mais a sério. Verdade. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já.
Voltamos do segundo bloco com ela, Raquel Rocha, ela que é psicóloga, psicanalista. Raquel, continuando esse assunto, quem tem mais depressão, homem ou mulher? Mulher. E assim, quase todos os estudos, isso assim, sempre é um dado que realmente existe, né? Em várias localidades diferentes, a gente sempre tem um índice maior de mulheres em depressão. Esse índice varia de 1,5 até 3, né? Seria 3 mulheres para cada homem. E assim, a gente pode pensar em diversos fatores, até nas próprias questões hormonais, na sobrecarga das mulheres, né? Tem uma série de fatores envolvidos. Mas tem uma coisa muito curiosa, que as mulheres elas têm uma capacidade muito maior de buscar tratamento, de pedir ajuda, de conversar, do que os homens. Então, embora a gente tenha um índice de depressão maior em mulheres do que em homens, a gente tem um índice de suicídio maior em homens do que em mulheres, porque os homens não têm essa mesma capacidade de demonstrar sua fragilidade, sua vulnerabilidade, de pedir ajuda, de procurar tratamento. Então, como a mulher tem essa capacidade, ela tem mais depressão, mas ela busca tratamento. Então, ela está menos sujeita a todas essas consequências negativas. A psicologia e a psicanálise caminham juntos? Caminham. A psicanálise, ela pode ser uma abordagem da psicologia. A psicologia, ela tem várias abordagens, tem a comportamental, tem a gestalt, humanismo. E a psicanálise, ela pode ser uma abordagem dentro da psicologia, e a psicanálise também é uma profissão, é uma formação própria, porque o que a psicanálise faz é olhar para o sujeito do inconsciente. A psicologia, dependendo da abordagem, ela vai ter um olhar para você. E na psicanálise, eu vou olhar para você pensando você enquanto um sujeito inconsciente, enquanto conteúdos inconscientes, e que muitas vezes você age de determinada forma sem saber por que você age de determinada forma. Eu digo que a psicanálise vai na origem, então você está com um comportamento ali e a gente não está preocupado necessariamente com esse comportamento do presente, mas descobrir o porquê. Então o tempo todo a gente está perguntando o porquê. A psicanálise ela trabalha com, assim, que tudo tem o porquê separadinho da pergunta e o porquê juntinho da resposta. E chegando a essa resposta, é como se os sintomas, os sintomas eles vão perdendo força, porque você conhece aquilo que está, né, te causando sofrimento, te apavorando. Então, quando você tem conhecimento, esse sintoma ele já não tem tanta força, tanto poder sobre você. Então, a psicanálise trabalha com esse sujeito do inconsciente e está sempre perguntando por quê. É verdade. Raquel, quando é que você identifica que um paciente ele precisa fazer uso de medicamentos, né, que o grau está mais elevado, ele precisa ir para um psiquiatra? Quando a gente recebe um paciente com depressão, você vai avaliar o grau de prejuízo que essa depressão está causando na vida dele. Se está sendo impedido de trabalhar, está sendo impedido de estudar, se ele tem risco de suicídio. Então, dependendo do grau de prejuízo que essa depressão está trazendo e de sofrimento para esse sujeito, aí é o caso de você fazer um encaminhamento para um profissional da psiquiatria. Muitas vezes só a psicoterapia resolve. Muitas vezes, assim, só o processo de ir para a terapia, de falar ali sobre o seu sofrimento, falar sobre sua dor e tentar descobrir o porquê, né, dessa dor, a origem dessa dor, e ressignificar, em elaborar suas experiências de vida, suas experiências dolorosas de vida. Muitas vezes somente a psicoterapia já é suficiente, mas em alguns casos, como esses que eu citei, trazendo prejuízos para a vida da pessoa ou um sofrimento muito intenso ou risco de vida, a gente faz um encaminhamento para o profissional, para o médico, para que ele possa entrar com a medicação. E aí a gente tem dois extremos, Amanda: pessoas que querem tomar medicação por qualquer coisa, excessivamente, né? Uma medicação controlada, e pessoas que têm uma resistência enorme à medicação. E é isso, né? A sabedoria está no caminho do meio, o Buda já dizia isso. Porque as medicações, elas são importantes, em alguns casos elas são necessárias, mas também não se pode fazer um uso abusivo dessas medicações.
Então é tentar caminhar ali pelo caminho do meio. O fato de você também tomar medicação por um período não significa que você vai tomar medicação a vida toda. Tem gente que acha que vai ficar dependente a vida toda. Lembrando que as medicações para os antidepressivos, eles precisam de um período mínimo para fazer efeito. O que acontece é que às vezes as pessoas começam a tomar ali um antidepressivo e com uma semana elas não sentiram melhora nenhuma. Pelo contrário, tem aqueles efeitos colaterais iniciais. Alguns antidepressivos até pioram um pouquinho o estado na primeira semana. Normalmente 2 semanas para que ele comece a fazer efeito. E muita gente desiste antes dessas 2 semanas. Então, confia no médico que vai te receitar essa medicação. Tem que ser um médico que você tenha acesso para ele, para você poder falar de que forma essa medicação está agindo em você, né? Os sintomas que você está tendo, para dar esse feedback. Eu acho essa troca muito salutar. Eu não confio, assim, eu não acredito em médico inacessível, em médico estrela. Eu acho que a medicina, ela, graças a Deus, ela está mudando. Os médicos estão mais humanizados e os médicos, alguns dão seu celular para os pacientes, outros falam, olha, tá aqui o celular da secretária, pode mandar mensagem qualquer hora que a secretária vai entrar em contato comigo. Então, assim, os médicos, eles precisam estar acessíveis numa situação como essa. E confia, e é da mesma forma, o tratamento está ótimo, a pessoa achou que já não tem mais nada, não interrompe a medicação de vez. A retirada da medicação também tem que ser feita pelo médico, que normalmente é o processo de desmame. Você reduz até você parar. Mas em alguns casos a medicação, ela é realmente necessária. Vamos a mais um intervalo, a gente volta já. Voltamos ao terceiro e último bloco com Raquel Rocha. Raquel, explica pra gente qual é a diferença de depressão e luto. Então, luto, ele é um pensamento que ele está associado àquela perda. É uma sensação de vazio, de ausência daquela pessoa que você perdeu. E a depressão já é uma sensação mais subjetiva. Na depressão a gente tem um sentimento de desvalia. A pessoa, ela sente que ela não tem valor, que ela não merece viver, né, que ela é um peso para as outras pessoas. Então, assim, os familiares precisam ficar muito atentos à forma como fala com a pessoa em depressão. E o luto, conforme assim o tempo vai passando, essa tristeza do luto, ela vai diminuindo. Você vai sentindo saudade daquela pessoa. Em alguns casos você não esquece, mas o luto, ele tem um período e ele vai diminuindo. E a depressão não, a depressão ela continua. No caso, tanto a depressão quanto o luto pode levar a um pensamento de suicídio. Mas o pensamento de suicídio no luto é um pensamento assim, de eu quero me unir a essa pessoa. E, gente, a gente não tem nada garantido, né? Por favor, a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. Não fiquem com esse pensamento, não. Mas o pensamento do suicídio no luto é de se unir. E o pensamento do suicídio na depressão é o de não mereço viver, não quero viver, não aguento mais viver. Então tem essas diferenças. E o luto, assim, após a perda de um ente querido, a longo prazo você pode vir a desenvolver uma depressão. Já faz parte do emocional humano, do emocional, né? É natural a gente ficar triste quando a gente perde alguém. Verdade. Raquel, e como a culpa, ela se apresenta na depressão? Essa culpa, ela se apresenta de uma forma muito torturante mesmo, porque assim, as pessoas, elas começam a se sentir culpadas por tudo. Então, eu perdi o emprego, porque a culpa é minha. Às vezes não, a culpa é do cenário, a culpa é da economia. Tem uma série de motivos para você ser demitido do seu emprego, mas a pessoa em depressão, ela vai achar que sempre a culpa é dela. E muitas vezes ela acha que ela está doente por culpa dela, porque ela não é forte o suficiente para reagir. E aí ela começa também a se sentir culpada pelo trabalho que ela está dando para as outras pessoas. Porque eu não consigo, principalmente a pessoa em depressão que não consegue trabalhar, ela se sente muito culpada por não estar sendo produtiva financeiramente. Então a culpa, ela é uma autorrecriminação muito cruel que a pessoa em depressão normalmente faz. Também existe a diminuição da capacidade de concentração, né? Concentração. Existe uma irritabilidade muito grande.
A depressão em criança, ela tem essa característica, que é a irritabilidade, porque, lembrando assim, depressão pode acontecer com as pessoas em qualquer idade. Tem uma idade para o aparecimento de depressão. Então, uma criança de 5 anos, ela pode ter depressão, um adolescente de 15 pode ter depressão, 40, 50, 60, 80, qualquer idade a pessoa pode ter a depressão. Mas a depressão na criança, ela não é esse estado, né, de tristeza. Quer dizer, pode acontecer a tristeza profunda, a apatia, mas comumente ela se manifesta através de uma irritabilidade profunda. E em relação à falta da concentração, isso pode causar inclusive prejuízos escolares. Às vezes a criança está ali tendo uma queda no rendimento, então é possível ficar atento se tem outros sintomas ali de depressão. E nós na fase adulta também, a pessoa em depressão ela relata muitas dores no corpo e relata também que tem dificuldade de se concentrar, muitas vezes de fazer uma leitura. Normalmente, com o tratamento da depressão, há uma melhora na concentração e na memória. Então, essa questão da diminuição da concentração melhora conforme você vai tratando a depressão. Algumas exceções com a depressão em idoso, porque pode ser um estágio inicial de uma demência. Mas, normalmente, na fase adolescência, infância, fase adulta, tratou a depressão, há uma melhora na concentração. Raquel, como identificar se há risco de suicídio? São falas assim, falas de desistência, sabe? Quando a pessoa começa a falar assim, eu não aguento mais viver, né? Viver dói, eu não sei por que eu estou vivo, vocês ficariam melhor sem mim, eu sou um peso para você. Então são falas que você percebe que a pessoa está desistindo da vida. Se a pessoa começa a organizar algumas coisas, sabe? Antecipar um pagamento, falar em fazer testamento, se ela começa a querer organizar muitas coisas também, você tem que ficar bem atento. Tem um detalhe, normalmente, quando a pessoa está planejando, no dia do ato, a pessoa fala assim, não, hoje ela está bem, ela tem uma simulação de uma melhora, né, no dia que ela está pretendendo fazer o ato. E se ela está comprando, né, pensando em comprar uma arma, uma pessoa em depressão não pode estar comprando uma arma. E aí a família tem que ficar muito atenta assim aos meios, aos métodos. Então, está tomando um remédio tarja preta e essa pessoa tem esse discurso de desistência da vida, um familiar recolhe esse remédio e diz, olha, eu vou te dar todos os dias aqui, para você tomar. Eu não vou deixar você com essa cartela, e eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu te amo. Então tem que ter esse cuidado. E em relação a tudo, né, aos venenos, a qualquer substância que a pessoa possa usar para tirar a sua própria vida. Então realmente facas afiadas, a família tem que ter todo esse cuidado. Mas o primeiro sinal realmente é esse discurso de desistência. E muitas vezes, assim, que é mais complicado ainda, quando o paciente não verbaliza. Então é uma questão de observação. Se esse paciente estiver fazendo um acompanhamento psicoterápico, o profissional ele tem ferramentas para identificar se há um risco de suicídio. Raquel, depressão tem cura? Pergunta muito delicada. Você vai ver assim diversos profissionais em diversos lugares, né, trazendo essa questão assim, depressão não tem cura, tem tratamento, porque realmente é uma condição tratável. Existe um tabu muito grande na palavra cura, né? Existe um tabu muito grande na palavra cura, as pessoas têm um receio muito grande de usar, mas a gente tem casos de pessoas, Amanda, que tiveram, eu falei que a pergunta é muito, porque eu estou escrevendo sobre isso há algum tempo, mas assim, eu escrevo e ainda sinto que isso não está pronto para ser publicado. Mas se você tem uma pessoa que teve um episódio depressivo há 30 anos atrás, e aí essa pessoa fez terapia, essa pessoa se cuidou e essa pessoa superou esse tratamento, essa depressão, e depois de 3 décadas sem ter nenhum sinal de retorno dessa depressão, né? Por que esse tabu tão grande? Né? Eu gosto sempre de olhar pro copo meio cheio, né? E o paciente quando fala assim, eu tive uma depressão, mas eu me curei, o paciente fala isso numa alegria tão grande. Agora, o que a gente tem que observar é assim, a pessoa que teve uma depressão, ela tem uma
um risco maior de ter depressão novamente. Por isso que muitos profissionais dizem que não tem cura, porque você tem um risco de voltar a ter outro episódio depressivo. Mas não significa, isso é muito importante de ser dito, não significa que porque você teve uma depressão, um episódio depressivo, que necessariamente você vai ter outro episódio depressivo. Há pessoas que têm episódios depressivos únicos durante sua vida e não tem uma reincidência. E falar nisso é muito importante, né? Porque Verdade. é falar de vida. Você não, porque você teve depressão uma vez na sua vida, você não está condenado a ter novamente. Pode ser que você não tenha, mas você precisa ficar atento, você precisa estar se observando, cuidando de si. E só para a gente finalizar. E buscar ajuda de um profissional buscar é ajuda importante. de um profissional. Então, assim, você precisa ficar ter um pouco mais de cuidado do que quem nunca teve depressão. E só para a gente finalizar, eu sei que a equipe técnica já está avisando, mas assim, além da psicoterapia, que é muito importante, além da medicação, que em alguns casos é muito importante, tem toda uma mudança de estilo de vida que a pessoa pode fazer, que pode ser um coadjuvante no tratamento da depressão. Bons hábitos, boa alimentação, atividade física, beber água. A água interfere até na ação do medicamento. Tomar sol, a vitamina D. Eu recebo muitos pacientes com depressão, quando a gente olha, está com uma vitamina D baixa, a gente mora na terra do sol, né? E a gente tem vitamina D baixa. E isso, uma boa noite de sono, ter bons hábitos, horários regulares, ajuda muito no tratamento da depressão. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Encerramos mais uma Ação Saúde. Muito obrigada a você de casa pela sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Ação Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência.